Eu sou o José Carlos Pereira. Neste webinar da equipa Matemática 360, propomos explorar as novas aprendizagens essenciais para o 11º ano, considerando algumas das suas ideias-chave, como o recurso sistemático à tecnologia e tarefas e recursos educativos. Partilham-se propostas de operacionalização das AE em sala de aula, no âmbito das ações estratégicas de ensino, que passam pelo recurso a tecnologias como o GeoGebra, 2D e 3D. E que propostas são essas, Carlos? Propomos 3 tarefas para a operacionalização das aprendizagens essenciais no âmbito do tema Geometria. Tópico Trigonometria, subtópicos Funções trigonométricas e Fenómenos periódicos. E tópico Produto escalar, subtópicos Perpendicularidade de vetores e de retas e equações cartesianas de planos no espaço. Propomos a operacionalização das seguintes ações estratégicas de ensino do professor: incentivar o uso do círculo trigonométrico e da tecnologia gráfica para explorar as funções trigonométricas seno, cosseno e tangente, promover com o auxílio da tecnologia o estudo das famílias de funções do tipo f de x igual a a mais b, seno de cx menos d, e guia de x igual a a mais b, cosseno de cx menos d, propondo a exploração de situações como, por exemplo, a variação das marés. Estimular os alunos a utilizar o GeoGebra 3D para visualizar, explorar e estabelecer conjecturas envolvendo planos e retas no espaço. O Pedro vai partilhar convosco as nossas 2 primeiras propostas de tarefas deste webinar. Nas dicas ao quadrado, o Rogério Martins apresenta-nos a máquina de sinusoides, vídeo que pode ser utilizado para a introdução a este tópico de trigonometria, nomeadamente com a extensão das razões trigonométricas ao círculo trigonométrico. É um vídeo que pode encontrar no canal YouTube da Raiz Editora ou na escola virtual anexo ao projeto Matemática 360, neste caso para o 11º ano. Na primeira parte deste webinar veremos como obter a curva sinusoidal, ou uma curva sinusoidal, não recorrendo à máquina do Rogério Martins, mas neste caso a uma máquina digital, à tecnologia digital, nomeadamente ao GeoGebra. Nesta primeira tarefa propomos uma introdução às funções trigonométricas, neste caso às funções seno e cosseno, com recurso ao GeoGebra. Lá está, tarefas e recursos educativos, recurso sistemático à tecnologia. Eu estou em geogebra.org e é precisamente nesta plataforma que sugerimos que se trabalhe com os alunos no âmbito desta tarefa e de outras análogas em que se recorra à tecnologia digital para a aprendizagem de matemática, e o trabalho que sugerimos é de uma forma mais rápida e eficaz possível para que o cerne da nossa aula esteja na aprendizagem e não nas preocupações que temos com a tecnologia. Neste caso, em geogebra.org, solicitar aos alunos que iniciem calculadora, o botão é bem visível, e de acordo com o tipo de trabalho que vamos fazer, poder neste menu optar, neste caso por calculadora gráfica, porque vamos trabalhar as funções, mas eventualmente geometria 3D ou geometria sintética no plano, ou a folha de cálculo para trabalhar a estatística, enfim, o que for necessário. Neste caso, calculadora gráfica, em que temos aqui o nosso referencial cartesiano fixado no plano e aqui o campo de entrada algébrica. O que podemos propor nesta tarefa aos alunos é que comecem por construir o círculo ou a circunferência trigonométrica, como queiram. De 2 formas, ou fazê-lo geometricamente recorrendo à ferramenta circunferência, e portanto selecionamos a circunferência como ferramenta e marcamos a circunferência de centro na origem e raio 1, como se pretende, a circunferência trigonométrica. Ou até, eu vou aqui recuar, algo que podemos fazer sempre que houver algum engano na construção, promover uma espécie de conexão entre representações, entre a representação algébrica e a representação geométrica. Por exemplo, aqui no campo da álgebra, questionar os alunos sobre a equação da circunferência, uma forma até de recordar conteúdos trabalhados em geometria analítica do 10º ano. E, portanto, escrever a equação da circunferência, x² mais y²
no meu ponto de vista, nesta fase da aula devemos fazer mais perguntas do que dar respostas e, portanto, levar a que sejam os alunos a dar-nos esta equação e, aliás, a que sejam os alunos a fazer esta construção no seu dispositivo. Eu estou a usar o computador, mas a aplicação GeoGebra Calculadora Suite pode ser instalada num dispositivo móvel, nomeadamente num telemóvel, e este trabalho pode ser feito também no dispositivo móvel se não houver outras condições de trabalho. Portanto, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1, e esta é outra forma de obter a circunferência trigonométrica. Podemos aqui ampliar ou reduzir o nosso ponto de vista para melhor observarmos as representações. O próximo passo seria marcar um qualquer ponto da circunferência trigonométrica. Vamos aqui às ferramentas, procurar a ferramenta novo ponto. Vamos marcar um ponto na circunferência trigonométrica. Marquei no primeiro quadrante, mas sem perda de generalidade. Já a seguir vou poder, se necessário, mover o ponto ao longo da circunferência. A seguir, assinalar, por exemplo, vai-me ser útil aqui o ponto de interseção da circunferência com o semi-eixo horizontal positivo, semi-eixos abscissas. Portanto, vou assinalar aqui o ponto de interseção, que à partida o GeoGebra designará por B. Ele vai seguindo a ordem alfabética. Se eventualmente precisarmos de alterar o rótulo, podemos aqui nas configurações alterar o rótulo do ponto, se isso for relevante. Vou então assinalar agora a semirreta que tem origem na origem do referencial e que passa no ponto A. Portanto, procuramos aqui a respectiva semirreta. Claro que a ideia é que os alunos tenham um guião para esta tarefa, assim o faremos no nosso projeto de Matemática 360 11º ano, e que, repito, sejam eles de uma forma exploratória, com a nossa ajuda e com a ajuda entre pares, a levar a cabo este tipo de tarefas. Portanto, semirreta, a semirreta que tem origem na origem, passa o pleonasmo, e passa no ponto A. Podemos agora assinalar o arco de circunferência BA. Para isso procuro a respectiva ferramenta. Reparem que eu não tenho a ferramenta aqui visível. Quando isso acontece, temos aqui um botãozinho, uma opção mais, para que eu possa procurar mais ferramentas. Elas normalmente estão agrupadas aqui por família, digamos assim. Aqui temos o arco circular. Seleciono o centro e 2 pontos. Assim farei. Centro, ponto B, ponto A. O arco já lá está visível. Se por acaso quiserem dar algum destaque, botão direito do rato, configurações, há outras formas de fazer e dar aqui algum destaque colorido para que melhor se veja. E o meu objetivo é agora definir, por exemplo, a função seno, ou seja, a função que a cada valor do comprimento dos arcos, e notem bem, se eu tomar as medidas de amplitude em radianos, o comprimento do arco corresponde, por definição de radiano, à amplitude do respectivo ângulo ao centro. E, portanto, se eu tiver o arco assinalado, posso agora definir esta função tal como acabei de enunciar, recorrendo aqui ao modo algébrico. Por exemplo, se eu aqui no campo de entrada definir um ponto genérico que vou chamar P, aqui no GeoGebra escrevemos igual a, é uma espécie de abuso de linguagem, mas é a linguagem que o GeoGebra aceita, e vamos definir que este ponto genérico P tenha sempre como abscissa o comprimento daquele arco, e aqui basta escrever C, porque é a designação que o GeoGebra atribui a este arco, e portanto o GeoGebra vai ler o respectivo comprimento. Reparem que ele aqui já aparece, cerca de 0,88, o que significa que neste momento, nesta posição, este ângulo ao centro BCA tem também 0,88 radianos de amplitude. Ora, portanto, abscissa C, e agora a cada comprimento do arco, ou seja, a cada amplitude do ângulo ao centro, de forma equivalente, vamos fazer corresponder, por exemplo, a ordenada deste ponto A, que é a nossa definição de seno na circunferência trigonométrica, e para isso escrevemos y, abrir parênteses, do ponto A. E, portanto, se eu fizer Enter, o nosso ponto P já aqui está assinalado. Neste momento ele tem estas coordenadas, estes são valores evidentemente aproximados, mas cerca de abscissa 0,8 e ordenada 0,77. Significa que o seno de 0,88 radianos é igual a 0,77. E, portanto, se eu agora
construir todos os pontos P com estas condições, posso traçar o gráfico desta nova função que estamos a definir. Para isso, damos indicação ao aluno que possa, com o botão direito do rato, carregar e mostrar traço. Posso, mais uma vez, nas configurações, alterar aqui a cor, pôr uma cor bem bonita. E se eu agora fizer a animação, que já selecionei, de mostrar traço, se recorrer aqui à minha ferramenta de mover, há várias formas de fazer isto, e o que é interessante é que os alunos explorem as suas formas e trabalhem da forma que melhor se adequem, desde que a aprendizagem matemática que queremos no final da nossa aula seja o foco, o cerne. Ora, reparem que eu agora, ao mover o meu ponto A na circunferência trigonométrica, o ponto P naturalmente faz o seu caminho para cada abscissa a sua respectiva ordenada, ou seja, para cada valor da amplitude do ângulo ao centro, o respectivo valor do seno, e estou assim a construir um conjunto de pares ordenados que são os pares ordenados desta função, é o gráfico cartesiano desta função. E portanto, como temos aqui uma variação de 0 a 2π, temos no fundo traçado o gráfico desta função, que agora podemos, desligando a tecnologia, defini-la, escrever, sintetizar, digamos assim, o que acabamos de fazer. Ora, posso agora desafiar até os alunos que tiveram mais dificuldade a fazer esta primeira parte, é que depois da nossa ajuda, nem que seja na correção da tarefa, sejam eles a fazer a parte equivalente, mas agora para a função cosseno. Ora, para a função cosseno, a nossa abscissa será o quê? Deve ser essa a nossa pergunta a ser feita antes de avançarmos para a construção. E de forma perfeitamente equivalente, agora vou fazer aqui um bocadinho mais rápido, vamos definir um ponto Q, por exemplo, em que a sua abscissa passará a ser o valor de C. Eu não sei se há bocado me enganei, depois ponham um vídeo para trás e vejam se eu disse corretamente, não sei se troquei a abscissa com a ordenada, mas neste caso a abscissa mantém-se como a amplitude do ângulo ao centro e a ordenada é que queremos alterar, a imagem por este ponto, passa a ser o valor do cosseno, estamos a definir a função cosseno. E, portanto, para a ordenada, neste caso, será a abscissa do nosso ponto A. Foi esta troca que fiz, que é natural os nossos alunos também fazerem. Estamos a pôr uma abscissa de um ponto como ordenada de outro ponto nesta nova função. Mas é interessante ter esta discussão com os alunos. E, portanto, fazendo aqui Enter, tenho um novo ponto, cá está um ponto Q, vou pôr aqui de outra cor, também uma cor bem bonita, e novamente movendo o nosso ponto A, que é o ponto no fundo que está a comandar este movimento, vejo o ponto Q a fazer aqui um percurso que, se eu quiser visível, basta com o botão direito do rato mostrar traço e a partir daí tenho aqui mais uma função a ser traçada. Nós conhecemos-la bem e queremos que os nossos alunos a passem a conhecer também, ou melhor que nós, a função cosseno, e parece-nos esta uma boa proposta para dar início aos trabalhos no âmbito deste tópico. Espero que corra bem também com os vossos alunos. Nesta segunda proposta, avançamos um bocadinho no nosso tópico das funções trigonométricas, estamos já a aplicá-las à modelação matemática. Neste caso, com um exemplo muito habitual e interessante do nosso ponto de vista para se perceber a aplicabilidade da matemática à realidade, a modelação da altura de maré. Vou recorrer agora ao GeoGebra clássico, porque vou ter que fazer uma articulação entre a parte dos gráficos de funções com a parte das tabelas na folha de cálculo, e parece-me que a maneira mais eficaz de o fazer é com o GeoGebra clássico e, neste caso, já só num computador. A folha de cálculo, à data em que estou a gravar este vídeo, na aplicação móvel não tem ainda a eficácia que, no nosso ponto de vista, precisamos para que uma aula deste tipo corra bem. Portanto, a nossa recomendação para esta tarefa seria o GeoGebra clássico. Podemos logo de início optar o tipo de trabalho que vamos fazer, essencialmente, porque podemos, entretanto, articular trabalho gráfico com trabalho na folha de cálculo, com trabalho de geometria sintética, enfim. Neste caso vamos precisar de trabalho de gráfico de funções articulado com a folha de cálculo. Portanto, eu vou optar aqui pelo modo gráfico e vou
depois abrir aqui na vista a nossa folha de cálculo para poder introduzir aqui os valores que vamos trabalhar. Nesta tarefa, o que vos propomos é modelar a altura de maré no Porto de Sines. Pode ser até interessante fazerem uma tarefa equivalente num porto que fique mais perto da vossa zona geográfica, da zona geográfica dos vossos alunos. É um trabalho interessante. Estes dados conseguem-se recolher facilmente na internet e pode ser uma forma de motivar melhor os alunos para este tipo de trabalho. Portanto, vou aqui numa primeira coluna definir os valores para o tempo, que neste caso nós estamos a medir em horas, e numa segunda coluna vou introduzir os valores para a altura de maré para cada um desses instantes de tempo. Neste caso, fizemos as nossas medições das 0 às 24 horas num determinado dia, portanto vou introduzir aqui os valores, 0, 1. Reparem que, como se trata de uma folha de cálculo, posso aqui fazer-me valer de algumas das suas funcionalidades. Neste caso, se eu selecionar as duas primeiras células 0 e 1 e aqui for arrastando convenientemente, portanto eu devo selecionar as duas e agora com algum cuidado aqui no canto inferior direito ir arrastando, vou conseguindo construir esta sequência, neste caso esta progressão aritmética, mais uma oportunidade de ir fazendo conexões entre assuntos. Lá mais adiante, nesta ano letivo, vamos tratar com os alunos as progressões. E, portanto, a ideia é ir preenchendo esta tabela para cada tempo a sua altura. Neste caso, em Sines, naquele dia, 25 de dezembro de 2024, um bonito dia, tínhamos 2,25 m de altura de maré. Não esquecer que aqui na folha de cálculo GeoGebra, a vírgula vamos fazê-la com um ponto, portanto 2,25 à altura às 0 horas, 1,99 à altura à 1 hora da madrugada e assim sucessivamente. Eu, como naqueles programas de culinária em que já se traz parte do prato misturado, para não estar a fazer-vos perder tempo a verem aqui um rapaz a inserir valores numa folha de cálculo, já os trouxe aqui preparados e, portanto, queria só que percebessem como é que foi feito, caso seja a primeira vez que fazem esse tipo de trabalho. Portanto, já aqui tenho a minha tabela preparada, com os 24 instantes de tempo, medidos de hora em hora, as respectivas alturas, e estamos preparados para fazer a modelação matemática com o recurso ao GeoGebra. Há várias formas de o fazer. O que aqui vos propomos hoje é fazer esta modelação, não na folha de cálculo, mas na chamada folha 2D, que aqui está visível. Em termos de configurações, já agora, devemos ter aqui na vista a folha 2D visível e a folha de cálculo visível, para que tenham o mesmo ponto de vista que eu aqui tenho. E, portanto, selecionar os respectivos valores, sem os títulos, não é? Só os valores, digamos, numéricos, cada par ordenado que aqui tenho nesta tabela, botão direito, criar lista de pontos e reparem que já conhecemos aqui uma espécie de sinusoidal, uma oscilação, como esperávamos da altura de maré, maré, altura a decrescer, altura a crescer e assim sucessivamente. A ideia agora é ajustar o melhor modelo. Nós estamos a tratar os modelos trigonométricos, temos precisamente ilustrar a aplicação dos modelos trigonométricos e para isso, para o próximo passo da tarefa, mais uma vez na nossa vista, vamos à folha algébrica. Temos aqui, enfim, marcado de forma, ou representado de forma algébrica, tudo o que temos na nossa folha gráfica, as coordenadas dos vários pontos, e interessa-me agora fazer regressão, e portanto aqui no modo de entrada vou mesmo escrever regressão. Reparem que o próprio programa já nos faz aqui várias sugestões, devemos procurar a que mais se adequa. Pode ser interessante nesta fase da aula, nesta fase da tarefa, se não houver um guião, perguntar aos alunos do que conhecem, será que a regressão linear, que já conhecem do 10º ano, se adequa bem a estes dados, ou das funções que já aprenderam, há outras que se adequem melhor. Certamente esperamos que se recordem das funções trigonométricas que estamos a trabalhar neste tópico, função seno ou função cosseno, e portanto neste caso eu vou escolher precisamente uma regressão sinusoidal. Reparem que quando opto pela regressão sinusoidal, o programa vai-me pedir qual é a lista de pontos que eu estou a trabalhar. Reparem aqui no menu, convém ver de que forma o programa designou a nossa lista. No meu caso, como é a primeira que fiz, L minúsculo e 1. Eventualmente, em algumas versões pode aparecer um L maiúsculo. Neste caso, temos um L minúsculo, portanto, L1 e clicar Enter. Tão fácil quanto isto. Reparem
que o programa já ajustou a curva ao nosso conjunto de pontos. E o interesse disto, deixem-me só aqui esconder a folha de cálculo, porque neste momento já não precisamos dela. Precisamos, sobretudo, de ter aqui o gráfico da função. O interesse disto é que agora podemos trabalhar com esta função para fazer previsões, como, aliás, o guião da tarefa que, entretanto, receberão propõe. Por exemplo, determinar em que instantes tivemos maré baixa, em que instantes tiramos maré alta, ou seja, o valor máximo da altura de maré, ou o valor mínimo da altura de maré, ou o valor da altura de maré num determinado instante. Tudo isto pode ser tratado com esta função f. Reparem que a nossa função f tem aqui a sua expressão analítica, f de x com valores aproximados, 2.01 mais 0.59 seno de 0.5x mais 2.73, e esta função serve-nos, por exemplo, para eu agora escrever extremo e definir o extremo desta função entre determinados valores. Extremo da função f. Ora, observando aqui o nosso gráfico, parece-me que é fácil presumirmos que o valor mínimo se atinge, grosso modo, entre as 2 e as 6 da madrugada. Portanto, vamos por aqui 1, 2 e vamos por aqui 1, 6, clicar Enter e automaticamente temos aqui o extremo, temos-lo ali assinalado, o nosso ponto B1, e temos aqui o extremo com coordenadas aproximadas 4, 1.43. Portanto, às 4 horas da madrugada atingiu-se a primeira baixa-mar deste dia e a respectiva altura de maré foi aproximadamente 1,43 metros. O resto da exploração é vasta e pode ser feita com esta articulação entre o gráfico da função que aqui temos representado e a expressão analítica da função que aqui temos. Uma imagem, por exemplo, ao meio-dia desse dia de Natal, salvo erro, 25 de dezembro de 2024, qual era a altura de maré? Basta escrever aqui f de 12, Enter. Automaticamente o GeoGebra calcula o f de 12 porque reconhece que é a nossa função f e, portanto, sabemos que ao meio-dia, no dia de Natal, em Sines, a altura de maré era 2,41 metros. Penso que esta é uma boa exploração para ser feita no GeoGebra. Pode ser feita também em algumas máquinas gráficas. O que interessa é, mais uma vez, a aprendizagem matemática, é usar a tecnologia para aprender matemática, para, de uma forma rápida e eficaz, pensamos nós, poder dar aos alunos um bom exemplo da aplicação prática da matemática que acabaram de aprender. Pelo menos é isso que esperamos. Colegas, obrigado pela atenção. Nas tarefas anteriores, recorremos ao GeoGebra 2D para ir ao encontro de alguns dos objetivos de aprendizagem. Na próxima tarefa, vamos recorrer ao GeoGebra 3D. Tarefa 3. Posições relativas de planos no espaço, planos paralelos. Dado um referencial ortonormado do espaço e dados os planos definidos por AX mais BY mais CZ igual a D e A1X mais B1Y mais C1Z igual a D1, que relações se estabelecem entre os parâmetros A e A1, B e B1, C e C1, D e D1, para que os planos sejam paralelos? Vamos então dar resposta a esta questão, recorrendo ao GeoGebra 3D, como está previsto no primeiro ponto da tarefa. Já tenho aqui o GeoGebra aberto no navegador de internet, com o endereço www.geogebra.org. Clicando em Iniciar Calculadora, acedemos à ferramenta GeoGebra, que aqui está no modo calculadora gráfica. É habitual que comece por aqui, mas pode começar em folha 3D. Se não começar, vamos selecionar folha 3D e vamos introduzir as equações dos planos aqui na entrada em álgebra. Portanto, AX mais BY mais CZ igual a D. E temos já o primeiro plano. Aparentemente não o temos, mas está aqui já um traço. Se eu rodar, conseguimos ver que realmente temos o plano representado. Temos também, e é ótimo para aquilo que se pretende nesta tarefa, aqui os parâmetros manipuláveis, com os seus valores manipuláveis por seletores, para o A, para o B, para o C e para o D. E, por exemplo, manipulando aqui o valor do parâmetro D, conseguimos até começar a vislumbrar parte das conclusões que é suposto aqui encontrarem. Se eu mantiver os valores de A, B e C e manipular, alterar os valores de D, eu vou obtendo sucessivamente planos paralelos. Sem representar ainda o segundo plano, se os parâmetros A e A1, B e B1, C e C1 forem iguais,
vamos ter planos paralelos. Vou agora introduzir a equação do segundo plano, A1. Para escrever A1 vou fazer A_1, depois seta do cursor para o lado direito para voltar a estar ao nível do A, x mais B_1, seta para o lado, y mais C1, z igual a D1. E temos o segundo plano. Temos aqui dois planos paralelos, como é bom de ver, pelo menos aparentemente são-no, nós sabemos que são, têm exatamente os mesmos parâmetros A, B e C, portanto A igual a A1, B igual a B1, C igual a C1, e neste caso os Ds são distintos e portanto os planos são mesmo paralelos. Já agora, se tivéssemos as duas equações iguais, naturalmente que os planos seriam coincidentes, e disso os alunos virão a perceber-se, com certeza é suposto que o façam. Portanto, se tivermos parâmetros A, B e C iguais a A1, B1 e C1 respectivamente iguais, com Ds distintos teremos planos paralelos, com Ds iguais teremos planos coincidentes. Mas os alunos devem ser incentivados a ir um pouco mais longe, naturalmente que não sabem ficar por aqui, então vamos manipular aqui os valores de A, por exemplo, passando aqui o A para 2, o B pode ficar 1, o C, por exemplo, menos 1. Se tiverem dificuldade em escrever, como eu estava a ter agora, em chegar ao menos 1, podem, clicando em cima do parâmetro, escrever mesmo menos 1, neste caso. E agora vou aqui para o A1 pensar no dobro do A2, nós já sabemos o que estamos a fazer, os alunos vão ter que descobrir por eles. Aqui vou pôr 2 para o B1 e o C vai ficar, temos sempre obtido planos que são não paralelos, portanto planos concorrentes. O C1 vai ser menos 2 e obtivemos dois planos paralelos. Eles estão muito próximos, basta manipular aqui os valores, por exemplo, do D1 e do D para obter planos paralelos que de repente podemos fazê-los coincidir um com o outro se manipularmos de forma conveniente o valor do D, por exemplo. Temos ali o D1 igual a 1.1, vamos deslocando aqui o D até que os planos fiquem coincidentes e vamos ter, ainda não estou lá, vou ter alguma dificuldade porque 1.1 a dividir por 2 não está alcançável ali, embora possamos também manipular aqui nas definições dos seletores, nas configurações, o passo com que isto vai andar. Eu vou pôr aqui forçar 0,55 e temos aqui os dois planos a serem coincidentes. No ponto 2 da tarefa é pedido que os alunos justifiquem as conclusões, justifiquem as conjecturas que vão fazendo, e sobre isso o meu colega José Carlos vai falar-vos já de seguida. Depois de realizada a exploração e estabelecida uma conjectura, há que justificar já com a tecnologia digital desligada. Para que dois planos sejam paralelos no espaço, os seus vetores normais têm de ser colineares, ou seja, as coordenadas destes vetores têm de ser proporcionais. Os vetores normais destes planos têm coordenadas A, B, C e A1, B1, C1. Portanto, para que os planos sejam paralelos, tem de existir uma constante k não nula, tal que ABC seja igual a k vezes A1, B1, C1. Ou seja, tem-se A igual a K1, B igual a KB1 e C igual a KC1. Se os vetores normais forem colineares, os planos podem ser coincidentes. Nesse caso, os valores de D e D1 são tais que D é KD1, sendo K a constante de proporcionalidade das coordenadas dos vetores normais. O que já não se verifica se os planos não coincidirem. E assim finalizamos mais um webinar da equipa Matemática 360, o primeiro deste ano letivo 2024-2025, referente a tópicos das novas aprendizagens essenciais do 11º ano. Eu sou o José Carlos Pereira e espero que este webinar tenha sido útil e que haja impacto positivo nas suas práticas pedagógicas. Eu sou o Carlos Andrade e deixo-lhe o convite para as nossas formações presenciais, em que teremos a oportunidade de levar à prática algumas das ideias que aqui partilhamos. E eu sou o Pedro Pimenta. Colegas, foi um gosto. Desejo de umas boas aulas e, acima de tudo, boa saúde para todos. Até uma próxima oportunidade.